Vamos lá. Bom dia, shalom de Deus na tua vida, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Olha aqui nós outra vez, hoje é terça-feira, esse é o dia que Deus fez para que possamos nos alegrar nele. E eu quero trazer para você um convite da graça, para que possamos estarmos juntos hoje às 19h30, lá no Ministério Palavras da Fé, palavras que geram vida. Estaremos ali ministrando a palavra, trazendo uma palavra profética, orando, trazendo confissão de fé, oração de guerra, ataque, oração de defesa. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Amados, tem algo que vai acontecer agora em setembro. Eu quero trazer logo o convite, dia 20 de setembro, o nosso batismo. Pastor, eu queria tanto me batizar, mas ninguém me batiza. Vem para cá. Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, se você crê nele, isso é lícito para você. Então, amados, nós vamos, neste momento, entrar no plano da graça através da oração e também fazer a nossa confissão de fé em nome de Jesus. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Declara assim comigo: Senhor, eu declaro sobre meus filhos o que está escrito em Lucas capítulo 2, verso 52. E eles crescerão em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e diante dos homens. Eu profetizo que eles crescerão cheios de sabedoria de Deus. E que serão abençoados com saúde, e que a graça de Deus os envolverá em todas as áreas das suas vidas. Declaro que serão favorecidos diante das pessoas, sendo testemunhas vivas do teu amor, do teu poder, em nome de Jesus. Eu declaro, profetizo sobre minha casa. Não vai faltar, vai sobrar. Vamos orar. Amém. Senhor Deus, hoje eu oro com autoridade e fé pelas Jesus, famílias e declaro sobre cada lar que nenhuma seta do inimigo prosperará, porque estamos guardados debaixo das tuas asas. Amém, Jesus. Jesus, nos cobre com teu sangue. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Usa teu filho para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio. Você está ouvindo o programa Palavras da Fé, com o pastor André Lopes. Palavras que geram vidas. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jana? Amém. Amados, nós vamos falar hoje sobre uma porta que precisa ser fechada. Que porta é essa, Jana? Diga, eu não sei, né? Ele vai saber agora. Que porta é essa? A palavra do Senhor nos diz assim, em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Vejamos aqui que o inimigo, ele é como um leão, ele não é o leão. O nosso leão é o leão da tribo de Judá, se chama Jesus, o Yeshua HaMashiach. E quero trazer para você que quando a palavra do Senhor diz sejam sóbrios, sede vigilantes, porque para que nós não possamos deixar que aquilo que o inimigo venha cirandar sobre nossas vidas. Jó capítulo 3, verso 25, todos conhecem a história de Jó, e o que aconteceu na história de Jó foi algo que ele delegou. Ele diz assim, o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Trazendo uma reflexão para você hoje, amados ouvintes da palavra de Deus. De quem você tem medo? Da morte?
de um roubo, de doenças, de percas. A Bíblia diz aqui que Jó é o primeiro livro cronologicamente escrito na palavra de Deus. Jó diz: aquilo que eu temia me sobreveio. Tudo que eu temia me sobreveio. A porta do medo. E aí onde entra a fé. Diga: com a minha fé, fecharei a porta do medo. A porta do medo. A fé com medo, ou medo, é uma fé negativa, é uma fé do diabo que abre portas para que ele venha cirandar na tua vida. A fé genuína é aquilo que você declara como vida, a fé do tipo de Deus. A Bíblia Sagrada também nos diz que em Jó capítulo 3, verso 26, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. O medo produz isso. A ansiedade produz isso. O medo, a porta larga e alta que o inimigo, o devorador, o destruidor, aquele que consome todas as nossas energias, tudo aquilo que a gente tem como bens, tudo aquilo que a gente tem como sonhos. Jó diz algo para nós hoje, nesse dia, que o medo traz existência, que o medo traz inquietação, traz uma forma de não paz, traz uma forma de não descanso, traz uma forma de temor, de medo, angústia, pavor. E aí eu quero trazer para você: a sua fé produz paz, alegria, tranquilidade, ou a sua fé que você tem é uma fé de medo, de intranquilidade, de não dormir direito, que não vive parado, é aquela pessoa inquieta, inconstante? O medo muda o futuro da pessoa. Tudo que você está crendo agora, seja a fé genuína, que é a fé do tipo de Deus, que dá existência, que levanta montes, que derruba gigantes, que abre portas, que fecha porta, que traz algo novo sobre sua vida, ou aquela fé que você tem, que é um medo, ela vai mudar o teu futuro. Você pode ter um cronograma, mas se você tiver medo desse cronograma, alguém em casa e diz: eu tenho medo de me separar. Você já está dizendo que seu futuro você vai separar. Aí eu vou colocar esse negócio, se não der certo, não deu. Você já está dizendo que não vai dar certo. O medo não vem de Deus. O medo é uma fé negativa, porque a fé é dar existência às coisas que não existem, como se já existisse. E o medo, a mesma coisa. Quando você anda em medo, você crê em algo mal. Quando você anda pela fé, você crê em coisas boas. Vamos trazer à memória aquilo que possa trazer esperança para nossas vidas. Amados, a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 14, verso 26, que houve um medo, houve um terror entre os discípulos de Jesus. E eles, pasmos de medo, começaram a gritar. A Bíblia diz assim, que Jesus vinha andando sobre o mar. E quando eles viram aquela sombra, aquela silhueta de um homem, viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Diga assim comigo: o medo grita. O medo grita. Aí eu vou mais além. Lugar, casa, comércio, seja o que for, onde houver gritos, barulhos que incomodam, existem demônios. E os demônios se alimentam dos medos, das ansiedades, das preocupações. O ladrão dos sonhos, daquilo que você tem como projeto, aí vem o medo e rouba tudo que você tem. Só que Jesus, nessa manhã, está me usando como canal para a tua vida, para dizer, em Mateus 14, 27, diz assim: Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Quando as coisas começarem, as tempestades da vida, escute essa voz: não tenha medo, eu estou nesta tempestade, eu estou neste momento, eu estou contigo todos os dias da tua vida. Emanuel, Deus está comigo. Fale por você. Sabemos que Emanuel é Deus está conosco, mas fale por você. Emanuel, Deus está comigo. Aleluia. E a palavra do Senhor nos continua dizendo no verso 29. Quando Pedro
começa a indagar Cristo se é o Senhor. Manda que eu vá até aí. Jesus disse, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando nós, aqui e agora, tiramos os olhos da pessoa bendita de Jesus, começamos a olhar os problemas, o barulho do vento, o barulho das ondas, começamos a ver o caos, nós começamos a afundar. Isso que está acontecendo na maioria das pessoas que deixaram de olhar para Cristo, de continuar olhando para o autor e consumador da sua salvação, mas começam a olhar somente para aquilo que é desgraça, morte, guerra, desolação. A boca daquela pessoa só é coisas que são de terror, né? São de dar existência ao mal. Comece a crer numa coisa que eu vou falar para você. Ainda que você venha se afundar diante do medo, quando você tira os seus olhos da pessoa bendita do Senhor Jesus, a palavra do Senhor, Ele sempre está com o seu braço estendido. Ele nunca está com seus ouvidos agravados. Ele está pronto para ouvir a tua oração. Oração de coração quebrantado e compungido. Quando tiramos os olhos da palavra de Cristo, começamos a afundar como Pedro afundou. Mas quando reparou o vento, o verso 30, né? Mateus 14. Quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! O medo grita, a fé fala. Diga isso comigo. O medo grita, a fé fala. A fé fala. Por que você está duvidando daquilo que Deus colocou como proteção, livramento, uma muralha de fogo, uma torre forte, a nuvem de glória? O Senhor é nosso escudo, nosso broquel. O Senhor é nossa coluna de fogo. O Senhor é nossa nuvem de glória. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Nós temos que ter convicção, amados. Porque na hora que a gente crê, confia e declara que o Senhor, nosso socorro bem presente, na hora da angústia, eu não terei medo, eu não ficarei ansioso, eu não ficarei preocupado, mas ficarei com essa palavra do verso 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu não quero ser chamado de homem de pequena fé. Talvez você esteja acostumado a dizer, mas minha fé é pouca, mas minha fé é pequena. Não, amados. Devemos ter a nossa fé como o grão de mostarda. A palavra do Senhor diz que se tiveres fé como o grão de mostarda, não é do tamanho, é como o grão de mostarda, que sendo hortaliça, mas dentro dela, ela cresce, ela declara, eu vou crescer, eu vou ser uma árvore grande, eu vou crescer, eu não serei hortaliça. E a palavra do Senhor diz que ela se torna uma árvore grande, onde seus galhos se estendem, onde seus ramos se estendem, e os ninhos de passarinhos se alojam ali. Já imaginou que aquilo que está dentro de nós pode crescer? A fé que cresce, a fé que desenvolve, a fé que não tem medo, a fé que avança, a fé que conquista, a fé que traz à existência coisas que não existem. E eu quero trazer uma palavra profética para você nessa manhã. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa é a nossa unção. A unção de Deus que despedaça todo jugo. Que possamos dar existência pela fé àquilo que é bom, agradável e perfeito. E que não possamos mais, através do medo, exercer uma fé negativa, que é do tipo do diabo, para trazer morte e destruição, onde diz não pode, não tem, não consigo, tudo você possa declarar. O diabo coloca pensamentos como pronomes pessoais. Isso mesmo. O diabo, ele vai colocar assim na tua vida, na tua mente, uma voz vai dizer, tu não pode. Aí você, eu não posso. Pronomes pessoais. Eu sou um fracasso. Pronomes pessoais. Eu não sirvo para nada. Pronomes pessoais. Eu só fico doente. Pronomes pessoais. Eu sou um viciado. Pronomes pessoais. Eu só sirvo para sofrer. Isso o inimigo coloca para que você tenha medo de vencer, de galgar na vida,
Porque assim, olha, Deus não vai te dar uma empresa, mas Ele vai te dar estratégias e forças para que você consiga manter ela, formar ela e criar ela. As pessoas creem num Deus que vai fazer assim, ó, algo como vindo pronto. Você precisa gerar a fé criativa, o poder da fé criativa, e não uma fé destrutiva. A palavra do Senhor nos diz, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. O inimigo vai colocar para você todo tipo de opressão na tua mente. A maior batalha é a tua mente. E eu vou dizer algo que talvez vai chocar muita gente. Não é o diabo, é a tua mente. Não é o diabo que está colocando coisas, é você que está imaginando coisas, gerando coisas, que em vez de ler a palavra, de se alimentar da palavra, está se alimentando de tudo que está acontecendo nos jornais, tudo aquilo que é fake news, né, essa palavra agora, tudo aquilo que você possa estar vendo como notícias, está alimentando a tua mente, e você não deve se alimentar daquilo que é morte e destruição. A palavra do Senhor diz que devemos ocupar a nossa mente, alimentar a nossa mente, trazer à existência tudo aquilo que for bom, amável, tudo aquilo que tiver boa fama, tudo aquilo que tiver virtude, tudo aquilo que for bom. Aí você se alimenta de tudo que não presta. Aí você, sua fé, em vez de ser acrescida, é diminuída. Em vez de ser aumentada, ela se isola. Em vez de dar um poder de criação, você tem um poder de destruição. Vai tudo destruir, vai tudo se acabar. Amados, Deus nos fez justiça de Deus. Se estamos aqui na terra, é para reinar em vida. Pastor, como é reinar em vida? É em prosperidade divina. Eu não acredito. Prosperidade divina não é ter. Prosperidade divina é o que, Jana? É ser. Ser próspero, ser feliz, é ser contente, é ser grato. É você, muitas vezes, não ter um banquete, mas aquilo que você tem, você render graças. É muitas vezes você não ter um transporte tão novo, mas você agradecer a Deus por aquilo dali. É você ter um trabalho que te mantém, que te sustenta, você dizer obrigado, Senhor, por esse salário. A mudança da nossa mentalidade vai trazer à existência coisas melhores. Quando nós cremos que somos um pecador, como é que se diz? Pecador, nu, miserável, vermezinho de Jacó, o inimigo quer que você pense dessa maneira. O medo que tirou Israel de entrar numa terra que mana leite e mel, onde Moisés mandou 12 espias, só que 2 era com fé e 10 era tudo medroso. Olhava e dizia, a terra é boa, mas tem gigante. Olhava, a terra é boa, mas essa terra devora gente. Pessoas como Gideão, 32 mil. Não, Gideão, tem muita gente. Diga aos covardes, diga aos medrosos, vão para casa. E foi fazendo aquela forma de peneira, até o ponto de fazer com que eles bebessem água. E aqueles que pegassem a água e levassem até a sua boca, sem baixar a cabeça, foram aqueles que entraram para guerrear. E entenda mais, homens corajosos, homens fortes. E eles estavam ali, mas usaram cântaros e usaram tochas e uma corneta. Pode ser incompreensível. Como é que alguém vai lutar com um cântaro, com uma tocha e com uma corneta? Eu te digo, porque é Deus que luta as nossas lutas. Mas o Senhor não quer e não gosta de covardes. Deus não gosta de pessoas que retrocedem. Deus não gosta de pessoas que botam a mão no arado e voltam para trás. Se é difícil, mas não é impossível. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. A confiança na palavra de Deus vai trazer vitória. A confiança na palavra de Deus. Isaías 41:10. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Por isso não tema, Janaína. Por isso não tema, André. Pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu o ajudarei. E eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu não tenho medo, eu tenho a mão de Deus me segurando. Vitorioso és, Senhor. O Senhor é vitorioso nas guerras. E eu, estando em Cristo Jesus,
Eu sou mais do que vitorioso. A nossa mentalidade tem que ser constante naquilo que é a vontade de Deus. Se alimente dessa palavra. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, virtude. Nenhum mal, nenhuma obra maligna, nenhuma língua maldita. E paz, vou dizer uma coisa para você. Triste das pessoas, eu vou falar, ai, ai, ai. Se um ai já dói, imagine 3 ai. Quando as pessoas começam a fazer medo de uma maneira, fulano vai ver, fulano vai pagar, ele vai pagar com a mesma moeda. Pare com isso. Apresente a Deus aquilo que fizeram contra a sua vida. E Deus é o teu juiz. Jesus é o teu advogado. O Espírito Santo é o teu consolador. Mas ele jamais vai deixar você com medo de alguma situação. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquilo que você possa estar passando, te digo um alerta. O medo só serve para você parar de profetizar, paralisar a sua caminhada. O medo faz com que você pare. A coragem em Cristo faz com que você avance. Eu quero trazer para você, não sei se a hora vai dar, talvez não dê, a gente termina amanhã. No livro de Salmos, existe algumas palavras, alguns textos que mostram fatos que foram verdadeiros, mas que um cristão não precisa mais temer. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo. O Salmo 112, verso 7 e verso 8. Não temerás más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. E no seu coração está seguro. E nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Te digo com autoridade. Te digo na ousadia do Espírito Santo. Você não temerá as más notícias. Se alguém está dizendo, olha, estão fazendo trabalho contra a tua vida, não tema. Maior é aquele que está em você. Olha, estão falando mal de você. Nunca vi uma árvore que não tenha frutos ser apedrejada. Só tem pedras, só recebe pedras quem tem frutos para dar. Quando a boca de alguém só fala a vida daquela pessoa, está exaltando. E aqui eu quero trazer para você. Nada temerá. O que é que o mundo está fazendo? O que é que o povo está fazendo? Chegaram para mim uma vez, disseram, pastor, tenha cuidado, pastor, estão fazendo aí algo ruim para a sua vida. Eu pensei, meu irmão, descanse. O mal que se levantar contra a minha vida, volta para a pessoa e volta em dobro. Porque maior é aquele que está em nós. Nós temos um escudo. O inimigo, ele fica como um leão ao derredor, banguelo, rugindo não, tossindo, ele não tem nem força. Aí fica soltando aquelas indiretas. Cuidado, não sei o quê. Olha, estão falando isso, estão falando aquilo outro. Quem é o teu defensor? É Deus. E a Bíblia fala aqui sobre inimigos. Você verá a derrota dos seus adversários. Não se subestime. Maior é aquele que está em você. Ah, pastor, porque meu vizinho de banco, meu vizinho de comércio, ele faz obras contra a minha vida, ele me atenta, ele me critica. Maior é você ter uma muralha de fogo, ele está desprotegido. Você tem o Espírito Santo, ele não tem. Você tem anjos ao seu serviço, ele não tem. Você tem promessas, ele não tem. Enquanto você tem a bênção, os nossos adversários só têm palavra de maldição. E a palavra do Senhor diz assim, olha, toda língua maldita, tu a cortarás. Isso é um direito. Toda palavra maldita que se levantou contra mim, contra minha esposa, contra meus filhos, seja cortada. Em nome de Jesus. Nenhuma maldição, nenhuma praga, nenhuma peste vai me alcançar ou chegará na minha casa. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. É você se posicionar. As pessoas, muitas vezes, esse medo de fulano, de Beltrano. Não, amados. Salmo 108, verso 12 e 13. Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória
e ele pisará os nossos adversários. Se alegre. É Deus que te socorre. É Deus que te sustenta. É Deus que supre. É Deus que te mantém. E veja que não adianta você confiar em homens. Confia em Deus. Porque é Deus que vai pisar os teus adversários. Inimigos, perigos. O Salmo 27, verso 3, verso 4 diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que alguém se levante contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Essa mensagem, amados, que estamos aqui declarando, é para que você possa ter conforto e confiança. Olhe para o alvo, que é Cristo Jesus. Pare de olhar para o problema. Pare de olhar para a doença. Pare de olhar para aqueles exames que diagnosticam que você tem isso, aquilo, outro. Vença. E vença na autoridade. Vença na força da fé. Vença na força do Espírito. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa palavra que vos digo nessa manhã, para que você possa vencer o medo. É preciso confiar na palavra de Deus, buscar Deus em oração e receber o Espírito Santo da promessa. Faça um propósito com Deus para vencer o medo, a ansiedade, aquela forma de síndrome do pânico. Quando você se deparar com aquilo que teme, enfrente com seu escudo da fé. Cada palavra que vier declarando uma derrota, levante o escudo da fé. Maior é aquele que está em mim. Maior é aquele que está em mim. Em Efésios 6,16, embrace o escudo da fé. Imponha a espada, que é a palavra. Romanos 8, do verso 35, nós devemos crer que Deus nos ama e nada poderá me separar do amor de Deus. Diga, nada me separará do amor de Deus. Do amor de Deus. O amor de Deus é proteção. O amor de Deus é livramento. O amor de Deus é guarida. As horas já chegou e nós vamos encerrar. Em 1 João 4,18, o medo é lançado fora quando nós temos o amor guardado em nosso coração. O que você tem medo? Você quer vencer o medo? O amor de Deus é perfeito e lança fora todo medo. Amém? Amém. Hoje à noite temos o que, Jana? Culto de oração. E confissão de fé. Guerra, diga culto de guerra. Culto de guerra. Isso mesmo, culto de guerra. Amados, antes de falarmos aqui aqueles que interagiram conosco nessa manhã de terça-feira, se você está me ouvindo e vê que essa programação está falando a verdade, que se você sentir do coração, se tornar um semeador. O nosso Pix é 24-862-422-1000 contra 34. Só faça se Deus tocar no teu coração. Nosso Pix, 24-862-422-1000 contra 34. Quem interagiu conosco, Jana, nessa manhã de terça-feira? Quem interagiu hoje foi Severina Lira, Erilson, Rosilene, Ilza, Newton, Gabriele, Claudilene, Sueli, Vanessa, Aparecida, César Veras, Márcio Ibia, Antônia, Irmã Célia, Valéria, Genivalda, Uênio, Cineide, Rubenita, Maria de Fátima, João Filho e Laninha, Adilaí Cristina, Francisco, Vânia, Nalva, Carla Andréia, Silene, Girlene, Joelma, Fátima Macena, Ivonalda Isa Marques, Josailda, Maria de Lourdes, Zéza, Arielle, Eveline, Leandro, Cícera, Gilda, Geisa, Irmã Cleonice, Ana Monteiro, Josailda, Janaína Rafaela e Cida. Newton deve estar de viagem, está assistindo nosso programa. Deus abençoe. Amados, que essa terça-feira seja uma terça-feira de coragem. Amém. Coragem e fé para vencer tudo aquilo que o inimigo colocou como barreira na tua vida. Amém? Convite especial. Hoje, culto de guerra. Venha com as suas armas. Escudo da fé, espada da palavra, capacete da salvação, coraça da justiça, cinto da verdade
e calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Vamos tomar posse de tudo que Jesus conquistou na cruz. É um direito nosso, é a nossa herança. Receba a bênção para a glória de Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre tua vida. Em nome do Pai que nos deu a vida, em nome de Jesus que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou um milagre. Eu também. E você? Dê de paz.